Olá, meu nome é Luiz Henrique e, como vocês estão vendo, eu vou falar a respeito da proteína farnesol desidrogenase, cujo código dela ele é respectivo da sua família, que é a família SRD, né, que é Short Chain Desidrogenase. É, né, aí aparece SRD, que é de Short Chain, o S, e o DR, que é de desidrogenase, é reductase, porque ela tanto faz o processo de redução e de oxidação. E tá bom. É, a segunda parte, ela é respectiva ao nome da espécie a qual essa proteína pertence, né? Como podemos ver aqui, que ela é do Aedes aegypti, tendo o nosso gênero e o epíteto específico de forma bem abreviada. E esse é porque essa família, no mosquito Aedes aegypti, ele já foram categorizadas 6 proteínas dessa no Aedes aegypti, correto? É... Ih, como que passa isso? Ah, tá. Ok. Nesse trabalho, inicialmente eu irei falar a respeito da proteína SDR e sobre a sua família, trazendo alguns pontos. Logo após, eu irei trazer a caracterização do fanero, do farnesol desidrogenase. Esse nome ainda me embola um pouco. Eu vou trazer uma leve caracterização do farnesol desidrogenase, assim como as suas características. Logo após, eu irei mostrar a sua modelação em 3D vinda do AlphaFold. Vocês vão ver que eu consegui um alto grau de confiabilidade pelo AlphaFold. Logo após, eu irei falar algumas informações nas quais eu achei muito importante ressaltar a respeito dessa proteína em específico. E, para finalizar, eu irei colocar todas as referências do que eu utilizei. Minto, não coloquei todas as referências, perdão. A referência principal que eu deveria colocar, que é do Uniprot KB, eu me esqueci de colocar. Mas caso vocês queiram conferir, a maior parte das informações já estão lá disponibilizadas através desse código daqui, né? SDR1 underline AEDAE. Vocês já vão conseguir ver todas essas informações. Bom, o SDR, que é Short Chain Desidrogenase Reductase, ela é uma família de proteínas que normalmente possui de 250 a 300 aminoácidos, correto? Só que essa daqui ela é um pouquinho diferente. Em vez dela ter um mínimo de 250, ela tem 145. É bem próximo, mas nós veremos que ela tem diversos resíduos que indicam que ele pertence a essa família. Né? Tem alguns resíduos que eles são específicos dessa família e que facilitam nessa caracterização. É, elas são enzimas, como podemos ver aqui, são enzimas de grande diversidade funcional, ou seja, elas estão envolvidas em diversas funções em organismos diferentes. Nesse quesito, essa enzima ela está diretamente ligada com no caso aqui, ela está diretamente ligada com a desidrogenase do farnesol,
certo? Como podemos ver aqui, como está sendo citado aqui, que ela oxida o farnesol usando NADP, ou seja, ela é uma SDR dependente de NADP para a sua função, né? Para que ela possa ter essa função, ela precisa do NADP disponível para ela utilizar. E só assim ela vai pegar esse NADP que está disponível e ele vai oxidar, né? Essa proteína ela vai oxidar o farnesol, transformando em farnesal e liberando aqui um hidrogênio, correto? Nesse fluxograma aqui do lado, nós podemos ver que toda essa cadeia, correto? Nós vemos logo no início o acetato, onde ele passa pela via a via do ácido mavalonato. E assim, né, nós temos toda essa cadeia e que ela vai gerar o farnesol. E é exatamente aqui onde essa proteína ela vem agir, certo? Fazendo com que o farnesol tenha uma desidrogenase, uma álcool desidrogenase, né? Ele vai perder a molécula com a função álcool, né? Vai perder o álcool ali dessa molécula, fazendo o farnesal. Quando a gente tem esse farnesal, através desse ácido farnesóico, nos insetos, né? Sendo eles Lepidoptera, onde vai ocorrer de uma maneira um pouco diferente, onde a gente vai ter primeiro a monooxigenase, o processo de monooxigenase, né? Ou a gente vai, ele vai se transformar em éster metálico, metílico. E aí vai ter essa metilação dependente de SAM, ou que é na no, no- que é nesse animal, nessa proteína específica que eu estou utilizando, né, que ela pertence ali aos mosquitos, a gente tem primeiro nesse o ácido farnesóico, como nós já vemos aqui, ele vai se transformar diretamente em éster metílico, que é o JH3. E aí, através da monoxigenase, vai, né, aqui na epoxidação. Nossa, é um nome complicadinho. Através da epoxidação, ela vai gerar aqui essas moléculas que elas são essenciais na reprodução do mosquito. Tanto que atualmente muitos dos inseticidas que nós utilizamos, eles usam essa via, né, usam esses resíduos dessa via para acabar com os mosquitos, correto? Já atrapalhar na parte da reprodução, porque assim você consegue fazer um controle dessa praga de uma forma muito mais fácil. Aqui nós temos a caracterização dessa proteína. Como podemos ver, grande parte das proteínas, aqui eu coloquei apenas as 5 mais semelhantes, assim como é apresentado nesse artigo, que vocês verão lá no final, está nas minhas referências. Como vocês verão lá no artigo, essas 5 daqui, a SDR 1, 2, 3, 4 e 5, elas possuem muitos aminoácidos semelhantes, correto? Na mesma posição, e
Como eu havia dito, uma coisa que caracteriza elas por serem dessa família, né, é essa classificação do essa posição daqui, que é o 2, que é um resíduo que ele é característico da subfamília CP2, que é uma subfamília da família SDR de proteínas. E além disso, como nós podemos ver aqui, deixa eu passar meu roxinho para cá. Como nós podemos ver aqui, aqui está, aqui em todos nos, a gente tem o código FASTA das 5 e ele, vocês podem ver que ele tem algumas partes que estão em vermelha, onde nós vamos ter o beta folha, que é a formação que nós podemos ver aqui no seu molde 3D de uma forma melhor, eu irei falar isso depois. E na azul nós temos a alfa hélice, correto? Logo aqui no início dessa proteína, nós possuímos o seu papel estrutural na região de ligação da coenzima. Ou seja, é aqui onde a coenzima ela vai estar se ligando para ter essa estrutura, né, para ter essa função propriamente dita dessa proteína, né, ali com farnesol, farnesol quer dizer. Além disso, nós possuímos aqui 3 sítios de ligação, na qual nós temos o 5, o 6 e o 7, que também são locais onde a gente vai ter essa ligação do farnesol ou do NAD-P. E além disso, aqui embaixo, né, assim como aqui em cima, nós possuímos uma zona que tem esse papel estrutural, onde nós podemos ver que aqui em cima ela está mais encaixada logo na primeira fração alfa-hélice, e aqui no final ela está bem no finalzinho da parte da proteína que tem a forma beta-folha, correto? Além disso, aqui logo no meio, né, nós podemos ver que bem no meiozinho a gente tem uma parte uma parte de beta-folha. E ela tem também uma função estrutural de estabilização nessa beta-folha em específico, correto? Nós podemos ver aqui, como eu havia mencionado no início, que ela possui, que essa família, ela possui de 250 até 300. Porém, essa daqui, ela possui 245. Um pouquinho abaixo, mas ela está ali, né, dentro dessa margem de erro aceitável. Como é essa proteína? Vamos colocar meu rostinho para cá, para a gente conseguir ver melhor. Nós podemos ver aqui que tem pouquíssimos erros nesse, né? A expectativa de erro ela é muito baixa, correto? Ela é baixíssima, tanto que ela está praticamente toda acima de 90%. Deixa eu entrar no site para vocês verem melhor. Prontinho. Como podemos ver aqui, o PTM ficou quase em 1, ou seja, tem pouquíssimos erros. A maior parte dele tem erros aqui a menos de 20 erros por angstrom, certo? E tá, aqui. E essa daqui é a forma dessa molécula. Como nós podemos ver as partes em alfa-folha. Desculpa, eu tive que parar para ir lá ver, porque
é muito difícil de lembrar, tanto que eu vi e já esqueci de novo, alfa-hélice, tá? A gente tem aqui a parte da alfa-hélice, né? Tanto que, pelo que eu vejo, nós possuímos mais partes, aqui ó, parte da alfa-hélice, outra parte da alfa-hélice, cadê, ó, aqui ó, outra parte da alfa-hélice, e aqui, essa parte espiralada é a parte da beta-folha, correto? Como nós podemos ver aqui nessa imagem, essa daqui é a estrutura inteira da proteína. Não está apenas a parte funcional, como na maior parte das proteínas grandes. Essa proteína não, essa proteína ela é uma, como o próprio nome diz, ela é uma STR, ela tem uma cadeia curta e ela serve para fazer o processo de, tá, balançou tudo, de reductase e desidrogenase. Vamos aqui também. Isso daqui talvez possa ser uma coisa que trouxe essa. Era aqui mesmo, né? Deixa eu tirar aqui da tradução, não sei por que entrou. Mas a gente tem aqui. A gente tem aqui dois pontos, onde tem uma possível falha, que é aqui na 80. E nós também temos aqui na 210, na posição 210 da sequência FASTA, que nós temos aqui exemplificada, bonitinha. Nós temos também aqui a massa dela, na qual talvez não seja tão interessante explicar aqui. Bom, aqui nós podemos observar também que eu coloquei algumas informações a mais a respeito dessa proteína, né, da STR AED-AE, que é a farnesol desidrogenase, onde ela é encontrada em diferentes locais no inseto. E essa informação ela é muito importante, principalmente para a próxima apresentação, porque nela eu farei um trabalho de bioinformática tentando descobrir alguma micromolécula, principalmente um óleo essencial que consiga inibir a função dela, né? Como a gente tem aqui já esse molde em 3D, eu irei tentar achar alguma molécula que eu consiga estar encaixando aqui e acabando com a função. Isso vai fazer com que o mosquito não consiga mais se reproduzir. Isso vai fazer com que o mosquito não consiga mais se reproduzir, correto? Então, e onde a gente pode achar essa proteína? A gente pode achar ela nos gânglios abdominais e torácicos da, da, da nossa da fêmea do mosquito, quando ela já na sua parte adulta. Além disso, no intestino médio, ou seja, se o objetivo é trazer uma ligação com essa molécula para ver a função, nós podemos tanto passar essa solução que será encontrada através desse trabalho de bioinformática. Nós podemos passar em algum lugar, porque caso ela venha a estar ingerindo, isso vai estar atrapalhando e irá atrapalhá-la de produzir esse hormônio jovial.
Bom, pensando agora, isso aí. Já estava pensando em outras coisas. Uma outra proteína que daria para trazer isso também, que seria uma proteína que faz a degradação das hemácias, porque, caso vocês não sabem, os mosquitos fêmeas, eles precisam dessas hemácias para fazer a produção dos oócitos deles, né? Então, tanto que eles não se alimentam propriamente dito, né, para se alimentar, para ele crescer, para ele ter energia para fazer as coisas com o sangue. Ele utiliza o sangue única e exclusivamente para a produção de ócitos, né, para a sua reprodução, correto? Além disso, além dela ter nesses gânglios, tanto abdominais como torácicos, que são responsáveis por sensores, né, fazem parte desse sistema nervoso primitivo dos mosquitos. Nós também temos no seu cérebro, né, na parte central, onde acontece a maior parte dessas ligações neuronais, é, com esses gânglios. Além disso, que é a principal área que eu pretendo agir, que é nos corpos alados. E nos corpos alados, essa proteína ela está disponível em grandes quantidades, porque é ali onde a SDR1 ela vai transformar o farnesol em farnesol, fazendo essa oxidação da molécula funcional álcool, e ela irá proporcionar essa produção de JH3, que é o hormônio jovial, que vai ser responsável por essa reprodução. Ele é tão importante para essa pesquisa que eu coloquei duas vezes no mesmo slide. Como vocês podem ver, aqui em cima, corpos alados, e aqui embaixo também, corpos alados. Além disso, nós também encontramos essa mesma proteína, a farnesol desidrogenase, no tubo de Malpighi, nos tubos de Malpighi. Ou seja, ela consegue se ligar esse, com essa proteína, né, no caso com essa molécula, que eu irei ver qual será, ele consegue se ligar logo na entrada do mosquito. Isso pode trazer uma facilidade, porque você vai conseguir chegar no objetivo final dele, talvez mais fácil, ou não. Ou essa molécula que ela vai entrar, ela vai ser retida ali nessa farnesol desidrogenase que está no tubo de Malpighi do mosquito, e ela não vai chegar onde a gente quer, que é nos corpos alados do mosquito, para evitar essa secreção, né, ele secretar esse hormônio jovial, correto? Além disso, uma informação também muito importante é que ele é um homônimo, né? Ou seja, ele possui partes iguais, e isso também é uma coisa que ela está diretamente ligada à sua funcionalidade, correto? E é isso. Eu pensei que fosse ficar um pouco mais curto esse vídeo, mas está aqui. Essas são as minhas referências. Essa referência daqui embaixo, ela foi extraída desse artigo aqui, porque eu queria saber um pouco mais a respeito do SDR, das SDRs, né, em torno das suas funções e em torno também das suas famílias, tanto que nesse artigo daqui eles fizeram a pesquisa, ela foi feita com outros animais que também possuem SDR, incluindo ele, camundong, incluindo esses animais, também tinha alguns camundongos, e esse artigo aqui de cima é onde
onde eu peguei esse artigo. Muito obrigado pela atenção e é isso.